Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Olê, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Ou seja, apresentação completa para te receber aqui em mais um episódio do podcast Territórios Resilientes, que hoje discute um tema fundamental para as questões de desenvolvimento territorial, que é o nosso tema, no podcast, que são as cadeias produtivas locais. Ou seja, sem que nós tenhamos cadeias produtivas desenvolvidas, nós não geramos boas oportunidades, renda, emprego, receitas para os municípios e, é claro, né, desenvolvimento para a população. E para isso, eu queria agradecer a presença aqui de Fábio Abdala. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz a todos e todas. Que bom ter você aqui. Bem, Fábio, começar te apresentando, Fábio, você que já tem uma. É um privilégio, porque você tem uma experiência de vários lados do balcão, Sim. ou seja, governo, sociedade civil, setor privado, realmente uma grande experiência para compartilhar conosco aqui. Te apresentando, você é doutor em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, atua há mais de 20 anos na área de sustentabilidade corporativa e atualmente é gerente de sustentabilidade da Alcoa Brasil, liderando aí diversas iniciativas de desenvolvimento, inclusive a partir de cadeias produtivas locais, engajamento comunitário, inovação socioambiental onde a empresa atua, mas o Fábio é conhecido também na sociedade civil por diversos projetos de fortalecimento institucional, promoção de economia circular, integração de práticas ESG em operações industriais. E, portanto, é a pessoa certa para bater esse papo conosco. E eu queria começar já te provocando aqui, Fábio, começando do começo, né? Porque o conceito de cadeia produtiva local, ele está muito intimamente ligado à construção dessa ideia de territórios resilientes. Como é que você vê esse conceito, né, de desenvolvimento de cadeia produtivas? Vamos lá. Bom, primeiro agradeço, Sérgio, a você e a seu time pelo convite. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar, né, minha experiência e aprender com vocês e com esse programa que eu entendo que nos ajuda, né, a caminhar nesses tempos que são desafiadores para todos nós. As cadeias produtivas, né, ela é um conceito, digamos que já é bastante, é, ele é um, ele tem bastante já tempo, né, na nossa história do desenvolvimento local, vamos chamar assim, da história da sustentabilidade, da busca de gerar prosperidade com inclusão. É, então, e eu entendo, né, que as cadeias produtivas locais, o nome é quase autoexplicativo, então eu diria que é, digamos, um encadeamento, né, de um sistema de produção, de beneficiamento, de distribuição e de consumo, né, de, ah, de produtos de um território, né, numa cidade, uma região, uma comunidade, e que é baseado na valorização dos recursos locais, da natureza, das pessoas, da cultura, da economia, né? Então, digamos, é o encadeamento das pessoas com os seus negócios, transformando recursos naturais, desenvolvendo serviços. Então, todo esse encadeamento que também envolve diferentes partes, né? Os produtores propriamente dito, fornecedores, insumos, distribuidores, comerciantes,
consumidores locais, instituições de apoio, né? Então, desde políticas públicas de governo, de financiamento, assistência técnica, mas também as universidades, as cooperativas, as organizações de apoio. Então, esse conceito das cadeias produtivas locais, ele é esse encadeamento, então, da produção nas suas múltiplas dimensões, em particular olhando para um território, para uma localidade, digamos assim. E, ao longo do tempo, a gente foi trazendo algumas qualidades para esse desenvolvimento, para essas cadeias locais. E uma das qualidades, talvez muito influenciado pela, pelo desafio climático, né, a questão da resiliência dos territórios. Então, né, então as cadeias produtivas locais para os territórios resilientes, vamos dizer assim, os territórios que têm capacidade, né, de se adaptar, de responder às emergências, né, que se apresentam, seja as questões econômicas ou naturais, né, de uma forma mais sustentável, né, e mais autônoma. E já diria de partida que em territórios de mineração, por exemplo, tem grandes transformações do território, as comunidades, elas, para trilhar caminhos de maior, digamos, sustentabilidade, no final do dia a gente pode olhar para elas como buscando a resiliência, como buscando a capacidade de se adaptar e de desenvolver os seus próprios meios de vida, do seu próprio ponto de vista, da sua cultura, das suas pessoas, né? E ali, né, do seu território, da sua localidade. Então, isso é muito importante para que elas criem, né, a autonomia, a diversificação das atividades econômicas para além, né, da própria atividade de mineração óleo e gás, e aproveitando os saberes locais, as capacidades locais. Então, a resiliência é decisiva, eu diria, para né, hoje o planeta e os territórios todos, né, diante das mudanças do clima, mas em particular para certos territórios que lidam com desafios que lidam com grandes oportunidades e grandes impactos também. E eu queria exatamente trazer esse ponto que você citou, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma experiência construída no setor de mineração, você atua há muitos anos na Alcoa e, sem dúvida, compreende bem, né, esses desafios que o setor enfrenta e também críticas, né, Fábio? O setor de mineração, muitas vezes, ele é confrontado, né, com o debate sobre o seu impacto ambiental e social. E eu queria entender aqui como é que, na sua experiência, na experiência com a Alcoa, vocês têm equilibrado essa necessidade de eficiência operacional com esse compromisso que você nos traz de fortalecer cadeias produtivas locais, garantir benefícios mais duradouros, né, para o território. Como você vê essa equação? Primeiro que eu acho que a crítica né, à mineração, ela deve ser feita e a indústria deve olhar para ouvir essa crítica, acho que com atento e acolher. Eu acho que para a gente sempre buscar operar e crescer de uma maneira consistente, com inovação. Então, e de fato, né, a indústria mineral, óleo, gás, ela é uma indústria de alto impacto ambiental. A notícia, digamos, boa é que essa indústria também ela é altamente regulada e ela tem padrões de desempenho que também são padrões altos, né, do ponto de vista da gestão ambiental, seja físico-biótico ou dos compromissos socioeconômicos, né, de direitos humanos. Então, essa indústria, principalmente das commodities globais, ela é bastante tem um escrutínio público alto e por isso também ela busca também um desempenho
alto, né? E nesse aspecto, como você falou, a excelência operacional ela é decisiva, ela é fundamental para lidar com essa crítica. O que eu quero dizer com excelência operacional? É, de uma operação que controle esses riscos e impactos de maneira efetiva, consistente, os impactos negativos por um lado, e por outro lado, seja uma alavanca dos impactos positivos. E daí o desenvolvimento das cadeias produtivas locais são um dos elementos. Muito interessante o que você nos traz e o que ajuda muito a nossa audiência, os nossos espectadores a entender melhor, né, os desafios na prática, é contar para nós aqui sobre exemplos que vocês têm liderado, desafios que vocês têm enfrentado concretamente. E me conte um pouco aí sobre essas experiências. A gente vai falar aqui em particular das cadeias produtivas. Atualmente tem projetos muito importantes, como, por exemplo, o Maniva Tapajós. O projeto Maniva Tapajós ele é desenvolvido lá na região do Baixo Amazonas, em parceria com a universidade, né, liderado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e da cadeia produtiva da mandioca. Por isso que ele se chama Maniva Tapajós, né? A maniva ela refere à folha moída da mandioca, né? Que é o ingrediente, né? Chave aí da culinária paraense. E ele é assim voltado para o desenvolvimento tanto de cultivares de mudas de mais alta produtividade, que aumenta muito a produção por hectare das comunidades, o fortalecimento da produção da mandioca do ponto de vista de toda a sua de todo o seu circuito, digamos, de produção, então desde a muda até tratos culturais, até depois o aproveitamento da mandioca, assistência técnica para viabilizar esses produtores, né, no manejo das atividades, na adoção das tecnologias, das novas tecnologias, em particular porque a universidade tem essa entrega, né, de tecnologia, de colocar ciência ali na produção, que é muito importante. E vale dizer que tem uma parceria importante também com outros órgãos, a própria Embrapa, as secretarias municipais de agricultura. Então, a Maniva Tapajós é um projeto que lida diretamente com um produto que tem, digamos assim, alta tecnologia local, juntando a Universidade Federal do Oeste do Pará com o conhecimento tradicional das comunidades, por exemplo, de Juruti, de Juruti Velho, que nesse diálogo conseguem triplicar a produção por hectare da mandioca. A mandioca é um produto de alta importância no meio de vida dessas comunidades, principalmente comunidades tradicionais. Vale dizer, Sérgio, que aqui eu acho importante a gente fazer essa qualificação também. O desenvolvimento de cadeias produtivas em territórios tradicionais tem qualidades ou condições especiais daqueles de sistemas de produção agrícola mais convencionais, mesmo da agricultura familiar. Se a gente for pegar a produção, veja, a produção, qual o maior produtor de mandioca do Brasil? O maior produtor de mandioca do Brasil é o estado do Paraná. É o Paraná? É o Uma Paraná, surpresa para todos aqui. para produzir a fécula que vai ser usado na indústria. Na indústria de alimentos e outras indústrias. Então, os sistemas de produção, o desenvolvimento da cadeia produtiva da mandioca no Paraná é um desenvolvimento muito consistente, de alta produtividade, muito rentável, adaptado para aquelas condições que não são de populações tradicionais. É um sistema de produção agroindustrial.
Outra coisa é essa mesma cultura num território tradicional, com a cultura, né, ribeirinha, agroextrativista, ah, com as suas, né, com aquela, digamos assim, aquela cultura econômica muito de um sujeito, de uma mulher produtora, por exemplo, que ela caça, ela pesca, ela produz a mandioca, ela coleta produtos da floresta, ela coleta, às vezes ela coleta sementes, ela pode coletar frutos, e na produção da mandioca agora também ela começou também a fazer sistemas agroflorestais junto com a mandioca. Então você vê, é, uma, é um tipo de cultura bastante diferente entre essa do interior do Pará com o Paraná, que são dois grandes produtores de mandioca, com cadeias produtivas muito fortes, e mas com as suas peculiaridades. No caso das populações tradicionais, a mandioca ela não é só um produto econômico, ela é um produto da segurança alimentar, ela é um produto que a farinha ela tem uma qualidade que ela gera liquidez diária para uma família. Então, isso é muito importante na economia familiar de um produtor, de uma família tradicional da Amazônia. Então, ter esse produto que vende todo dia. Se você tiver esse produto, você vende praticamente todo dia. Então, você tem que saber produzir, processar, estocar para o médio e longo prazo. Então, desenvolver tecnologias de melhoramento da produtividade da mandioca nos territórios tradicionais valoriza um saber local, junto com o saber da ciência, da tecnologia, num território que está buscando a sua resiliência há muito tempo e que lida agora com um grande projeto de mineração que, que traz essas oportunidades, mas também tem os seus desafios para os meios de vida dessa comunidade. E vocês têm instrumentos, Fábio, para vencer esse desafio da produtividade, da escala e até do padrão de qualidade, né, que é fundamental para atender mercados. Tem programas de desenvolvimento de fornecedores das comunidades locais específicos. Então, Que por ótimo. exemplo, produção de mudas para reabilitação de áreas mineradas. Então, Ótimo. este é um programa excelente, porque ele começou como um programa de desenvolvimento profissional, praticamente era um programa de educação. Porque a gente está falando, de novo, de atender a reabilitação de área minerada significa ser fornecedor de uma indústria. Não é qualquer coisa, não é produzir qualquer tipo de muda, nem qualquer tipo de quantidade. É ser fornecedor de uma indústria multinacional que segue padrões internacionais de desempenho. Então, é de alta assim, exigência. Sim. Então, a gente chega num território agroextrativista, como é que a gente transforma, ou aquelas pessoas que querem fazer esse caminho, né? Que querem ser fornecedor dessa indústria, como é que ele sai dessa condição de economia ali de subsistência para se tornar um fornecedor de uma indústria, de uma commodity global, no nível da reabilitação das áreas mineradas? O Pergunta de $1 caminho. milhão. Como fazer isso? A educação é chave. A educação é chave, assistência técnica e assistência financeira também são muito importantes. E o entendimento da parceria no longo prazo. É o desenvolvimento das condições
de capacidades no longo prazo. Se a empresa tem esse objetivo, se a comunidade tem esse objetivo, é uma transição, digamos, econômica que requer um entendimento, uma estratégia de curto, médio e longo prazo, que começa com o desenvolvimento das capacidades, com a educação produtiva. E com o tempo vai se a educação produtiva tanto do nível ali da produção propriamente dita, como da organização econômica das famílias, que vão ter que se uma associação, por exemplo, uma associação comunitária, ela tem sido usada pelas comunidades como organização econômica, mas de verdade ela não é. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Verdade. Então, essas famílias, elas, além de manter a sua associação, elas têm que desenvolver uma cooperativa ou uma empresa familiar, uma empresa coletiva, uma organização econômica para se tornar um, para ter uma atividade com fins lucrativos e se tornar fornecedor dessa indústria. Então, a produção de mudas, então você tem a produção de mudas propriamente dita, você tem plantar as mudas, que é outra atividade, os tratos culturais, que é associados a fazer a planta, digamos, se desenvolver e você monitorar o desenvolvimento dessa planta para ela, de fato, assim, no conjunto, atender, as expectativas de crescimento e desenvolvimento da reabilitação das áreas. Então, as comunidades foram treinadas e capacitadas para fazer todas essas práticas culturais, como também desenvolver uma organização econômica, que lá no caso, eles criaram a sua cooperativa. Nem sempre uma cooperativa é a solução. Pode ser uma empresa familiar. As empresas familiares estão dando muito certo também. Muitas vezes a gente tem expectativas com cooperativas que elas são justas, mas elas não são o único caminho. Às vezes a cooperativa talvez seja um passo seguinte a uma empresa familiar, que ali a mão de obra tradicional é familiar. As relações de confiança estão na família, estão na coletividade. Então, a gente está falando hoje de praticamente 100% da produção das mudas utilizadas da reabilitação de áreas da mina de Juruti sendo produzidas por uma cooperativa local, formada por famílias, por pessoas, não famílias não, mas por pessoas das localidades onde está havendo a mineração, lá no projeto de assentamento agroextrativista de Juruti Velho. Isso gera uma renda que essas comunidades nunca tiveram a chance de gerar, né? Assim, praticamente quadruplicou a renda mensal dessas famílias envolvidas. Essa condição também, de novo, tem uma repercussão sobre a segurança alimentar dessas pessoas, as condições de poder manter os filhos na escola, porque o governo, obviamente, né, com as suas bolsas, dá uma condição muito importante, mas mesmo assim, sempre tem uma certa demanda e atração de levar as crianças e os jovens para a roça. Não só do ponto de vista da levar o jovem e a criança para a roça pode estar parte dentro de uma dimensão cultural da vida daquelas pessoas, mas também como mão de obra. Quer dizer, como mão de obra, é menos interessante, muito mais interessante o jovem estar na escola, né, em período escolar, estar se desenvolvendo. Então, Claro. a condição econômica das famílias, quando melhora, isso também, esse risco diminui de fazer a criança e o jovem virar mão de obra na roça. Agora eu queria compartilhar com você, pedir para que você divida conosco aqui seus pontos de vista sobre uma questão
que me parece essencial, né? Quer dizer, a competição dos territórios existe, né? Entre os Certo. territórios e cada vez isso se torna mais difícil à medida que o comércio, por exemplo, né? Uma atividade fundamental, né? De muitos dos nossos municípios passa a competir também com o mundo, né? Quer dizer, todos compram de plataformas, não é necessariamente uma atividade restrita aos grandes centros ou a municípios Aham. médios, mas em Uhum. qualquer parte do país, desse país hoje, nós consumimos produto da economia de plataforma. Como é Sim. que você vê, Fábio, esse desafio adicional, né? Quer dizer, a competição, que ela também, a distribuição, ela é potencializada, né? Nós podemos distribuir produtos de uma maneira diferente, mas qual é a estratégia para desenvolver territórios quando nós estamos, na verdade, em uma nova forma de organização graças a essas mudanças tecnológicas? Qual a sua opinião, qual a sua experiência, né, vivendo aí em realidades como Poços de Caldas ou Juruti, por exemplo? Uhum. Veja, os meios digitais, por exemplo, aumentaram as condições de venda das comunidades, tá? Tem sido Que um bom. recurso. As comunidades estão usando muito as Você está plataformas. observando isso na prática. Você está Na vendo. prática, na prática, as mídias sociais são canais, as mídias sociais são canais e as plataformas são canais. Então, as comunidades estão usando também em seu favor nessas plataformas. As relações nem sempre são é, cobram um custo que muitas vezes pode não ser justo. E muitas vezes não é mesmo, né? E então eu acho que os produtores têm que sempre desafiar esses meios de comercialização para ter, né, para não ter abusos. Por outro lado, isso também tem a ver com a velha discussão dos atravessadores. Os atravessadores sempre foram muito demonizados. Só que tem um lado que é o circuito de comercialização, a distribuição. Sem o sujeito, vou falar no território tradicional, sem o sujeito da motinha, com a sua caçambinha, que vai de comunidade em comunidade, pegar a banana, a mandioca, o milho, o feijão, a cestaria. Sem este sujeito, muitos negócios iam morrer. Muita gente não ia ter a renda que está produzindo, porque não tem o circuito de comercialização, a Verdade. distribuição viabilizada. Então, esse atravessador, de novo, sempre é necessário desafiar os abusos. Não pode ter o abuso na relação econômica, mas tem que entender os papéis que as pessoas, os produtores vão desenvolver na cadeia produtiva. Não dá para esperar, Sérgio, que a mulher produtora ou o homem ali produtor, ele produza, ele beneficie, ele distribua de uma maneira eficiente no conjunto das atividades. Principalmente quando a gente está falando de buscar uma maior escala, uma rentabilidade maior, onde eu vou precisar, então, estabelecer distribuição e corrente de comércio, digamos assim, para muito além da minha comunidade, no nível do município. No final do dia, eu quero colocar o meu produto na gôndola do supermercado. Eu quero que o meu produto vá na gôndola do supermercado nacional, que tem lá seu espaço para agricultura bioenergética da comunidade, da agricultura biológica da comunidade. Então, eu quero que o meu produto chegue lá. Esse produtor que produz isso, ele tem que fazer umas parcerias estratégicas com esses distribuidores. E, às vezes, esses canais estão sendo alavancados
pelo uso das mídias sociais pelas comunidades. Então, isso está acontecendo nas biojoias, na venda de geleias, na venda de roupas, na venda de produtos ah, não madeireiros, essências, mudas. Então, ah, eu, eu acho que a gente vai passar ainda por uma grande transformação que intuitivamente a gente está percebendo, alguma coisa está acontecendo. A história do sistema, né, vou chamar assim, do sistema capitalista também é uma história de exclusão econômica dessas comunidades que não conseguem, no final do dia, ser incluídos, se inserir nesses sistemas. E, de certa maneira, as comunidades estão buscando seus meios para serem vistos, para exporem o seu trabalho, distribuir a sua produção. Nós temos uma pergunta que encerra todos os nossos episódios Tá. e muito ilustrativo de tudo aquilo que você nos contou aí ao longo da conversa, que é como é que a gente atua concretamente diante de um caso. Então agora você vai se sentar na cadeira, como se você pudesse resolver os problemas eh, eh, de várias perspectivas, mas olhando aqui para um município de 150 mil habitantes, uma base econômica e comércio relativamente diversificados, mas enfrentando esse desafio que a gente comentava ao longo da nossa conversa. Está com desafios de competição diante dessas mudanças das cadeias produtivas, perdeu atratividade e está assistindo à migração de empresas para outras regiões do país. Então, se você fosse o gestor, né, dessa cidade, ou estando aí, né, numa posição de parceiro, né, desse município, atuando nesse município, o que seriam as ações para superar esses desafios que eu descrevi aqui? Olha, eu sempre acho assim que a conversa, a interação, o engajamento das lideranças, das forças sociais, econômicas, políticas, é sempre positivo para situações né, quando a gente fala para se tornar resiliente, para enfrentar essa crise, para superar e ter mais autonomia. Então, colocar as forças dessa governança do poder público com as empresas, com a sociedade com a associação comercial, com a associação dos trabalhadores rurais, com a associação das mulheres, dos catadores, da Câmara de Comércio, e a sociedade, a universidade, os serviços, né, da indústria, do comércio, ter espaços de diálogo e ação coletiva, desenhar estratégias, eu acho que é sempre um passo necessário para esse tipo de condição. Agora, essa conversa tem que ser uma conversa que estabeleça ganhos de curto e longo prazo. Uhum. Porque para alimentar o fogo dessa paixão, então, entender o que a gente pode fazer agora e o que fogo da paixão. o Poxa. fogo da paixão. O que a gente deve fazer agora e o que a gente deve cultivar para a transição que a gente quer fazer para o futuro. Então, ter essa dupla, um jogo de duplo nível, do agora e do futuro, para desenvolver as capacidades, entender por que a gente está perdendo, buscar meios de se tornar atrativo, de se tornar, de alavancar oportunidades que a gente não esteja vendo e que vai nos reposicionar. Entender por que está perdendo é muito importante, porque de repente
a gente pode lutar para recuperar ou para mudar um rumo. Então, de certa maneira, né, na nossa vida profissional, a gente faz isso o tempo todo, né? Essa análise estratégica de porque na nossa vida profissional e na empresa e no ambiente que a gente vive ali, por exemplo, né, em Juruti, a gente está muito engajado com a sociedade, com o poder público, lá no Instituto Juruti Sustentável. E muitas vezes lá a gente tem que fazer essa reflexão conjunta. Olha, a gente está tendo, tá vindo, tem negócios que a gente está perdendo fornecedor local, está vindo fornecedor de fora. Como é que a gente lida com isso? E a sociedade reclama. Pô, vocês estão contratando mais gente de fora do que de dentro. É porque também tem essa dinâmica do negócio. É a Sim. dinâmica do negócio. A dinâmica do negócio, a gente também tem que entender como que funciona e como que a gente lida com ela. Mas só que a gente é parceiro da cidade. Então, como é que a gente, nessa visão de parceria, desenvolve negócios que vão atender a essa perda que está acontecendo agora, ou substituir para novas áreas de produção, e no final. E é isso, assim, pensar como que é isso, coletivamente a gente pode trabalhar junto e estrategicamente o que a gente pode fazer agora e qual é o futuro que a gente quer construir junto para fazer essa transição. Fábio, muito obrigado. Que barato te ouvir, que barato conversar com você. E acho que toda a nossa audiência vai gostar muito dessa conversa tão informativa. Muito Eu que obrigado. agradeço. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estiveram com a gente. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com a minha coordenação, roteiro de Carolina Guimarães e a produção de Ana Mendonça. A edição aqui é do Vitor Rezende, abertura e identidade visual é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir, estamos no Spotify e no YouTube.